Henrique, qual que é a expectativa de déficit total do ano fiscal que fecha agora em abril da Petros? Nós ainda estamos fechando os números, tem algumas decisões que têm que ser tomadas que passam pela patrocinadora. O número apurado para novembro, que é o último número que a gente tem disponível, foi em torno de 16 bilhões de reais, o que aponta para a gente a necessidade de chamar os trabalhadores, chamar a patrocinadora, os representantes dos trabalhadores para negociar um plano de equacionamento onde todas as possibilidades, o regulamento do plano vai ser analisado e todas as possibilidades vão ser aventadas, visando adotar aquela que impacte menos para todas as partes e que seja consenso em todas as partes. No seu ponto de vista, qual a principal causa do rombo que a Petros vem apresentando? Eu não diria que é rombo, na verdade o que tem é um déficit e a gente tem sofrido muito por conta da crise internacional e da crise nacional. Você não faz, eu tenho usado essa analogia, você não dá um cavalinho de pau num transatlântico. A Petros é uma entidade que administra quase 70 bilhões de reais e você tem que mudar o perfil. E dos mais de 40 planos que a Petros administra, 3 ou 4 têm apresentado déficit, sofrendo muito com a crise internacional, por exemplo, no impacto do preço do minério, que impacta a Vale, que tem um peso grande nos ativos da Petros, os títulos públicos que a Petros marcou a mercado lá no passado, e como são títulos de longo prazo, a demanda por esses títulos caiu também, impactam no resultado da Petros, e a carteira de renda variável como um todo, por conta da Bolsa, que saiu de mais de 50 mil pontos para 37, chegou a bater 58 e agora está próximo de 40. Isso afeta o resultado da Petros como um todo. Então a gente tem tentado mudar o perfil, aplicar mais em título público para rentabilizar mais, mas você não faz isso de uma hora para outra sem realizar prejuízo. O que a gente não quer é realizar prejuízo. Como nós não temos problema de liquidez, a gente tem recursos para pagar as aposentadorias sem se desfazer desses ativos que agora estão sofrendo com a crise. Quando a economia voltar a crescer um pouco, esses ativos tendem a retomar o seu valor e com isso você reduzir esse déficit que está sendo apurado agora. A separação de massas é a solução para os repactuados e não repactuados? O que acontece com cada grupo agora? Não é que seja a solução, ela é uma consequência de um processo que se iniciou lá em 2007. Ali você deu a opção para os trabalhadores repactuarem ou não. 75% dos trabalhadores do PPSP, que é o plano que é atingido pela cisão, optaram por repactuar, 25% não. Nada mais natural que o Conselho Deliberativo da Petros, que é o órgão máximo de deliberação ali na instituição, desse prosseguimento a esse processo, falando assim, bom, quem repactuou vamos fazer um grupo e quem não repactuou é outro grupo. Então esse é um processo natural, foi uma decisão tomada pelo Conselho que a diretoria atual está encaminhando. Atualmente isso está na Previc, assim que a Previc liberar, a diretoria da Petros vai implementar essa decisão do Conselho Deliberativo. Os participantes do Plano Petros 1 e 2 podem ter tranquilidade com o seu futuro previdenciário, mesmo com os déficits apresentados? O Plano Petros 2 não tem déficit, isso é importante, né? É um plano diferente, é um plano de contribuição variável, é um plano novo, ele tem menos de 10 anos, é um plano de 2007, é um plano que já tem mais de 10 milhões, é o maior plano de contribuição variável do Brasil, é um plano que ainda vai arrecadar mais do que pagar pelos próximos 22 anos, é extremamente sadio. A gente tem aplicado a maior parte dos recursos em títulos públicos, porque ele ainda está na fase inicial do plano. Vamos começar a diversificar um pouco mais na frente, mas uma das medidas que a gente adotou na direção foi olhar para o risco com mais cuidado. Então, mesmo os investimentos com maior risco, a gente está analisando muito o retorno ajustado ao risco, ver se ele é o perfil ou não para entrar. Na verdade, nem entramos esse ano em nenhum investimento de risco e estamos tomando muito cuidado. Então, o PP2 não tem preocupação nenhuma. PPSP, em relação aos pagamentos, também não tem preocupação nenhuma. O que tem é um déficit que tem que ser equacionado por conta da legislação. E nós vamos discutir como equacionar agora. Ele sempre pagou os benefícios para os aposentados, para os pensionistas nos últimos 45 anos e vai continuar pagando. Então, não tem risco nenhum de não pagar. Agora, o que vai acontecer é que vai ser realizado um plano de equacionamento e aí vão ser discutidas todas as possibilidades. Então, não tem como de antemão falar que vai ser assim ou vai ser assado. Nós não temos ainda esses dados, precisamos de fechar os números não foram fechados por conta de alguns pedidos da auditoria externa que está analisando o balanço das Petros, alguns ajustes que nós fizemos, inclusive para garantir a sobrevivência do plano a longo prazo, com uma família real, que a gente está fazendo esse ano esse ajuste. Você tinha uma estimativa da família do aposentado e fazia o cálculo atuarial com base nessa estimativa. Como o cadastro da Petros é um cadastro robusto, em vez de a gente utilizar a estimativa, a gente decidiu que não, vamos usar o cadastro real dos aposentados,
que nós temos ali na Petros. Isso está dando impacto no plano, mas é uma decisão que dialoga com a perenidade do plano, o longo prazo do plano. Então, todas as possibilidades vão ser discutidas, não tem risco do aposentado não receber o seu benefício agora e nem no futuro. Agora, pode ser que ele tenha que pagar um pouquinho a mais, isso não está definido, que a patrocinadora tem que pagar um valor a mais, também não está definido, mas isso é para garantir o pagamento ao longo do tempo. Assim, e mesmo esse plano de equacionamento, ele tem que ser monitorado ano a ano, porque quando a economia voltar a crescer, esses ativos que agora estão desvalorizados e estão impactando no resultado, voltarem a apresentar resultado, voltarem a ter uma rentabilidade, isso vai fazer com que esse plano de equacionamento possa mesmo deixar de ser aplicado ou reduzir bastante. Isso tem que ser monitorado ano a ano. Na sua opinião, a mídia tem apresentado informações equivocadas sobre a realidade dos fundos de pensão no Brasil? Há uma distorção, no geral, e aí eu tive a oportunidade de fazer 2 depoimentos na CPI, onde eu mostrei de fato a situação da Petros. Nós temos investimentos que foram feitos que não apresentaram resultado. Não vou dizer que isso é normal, né? Mas num sistema financeiro, numa instituição que trabalha com financiamento e com a Petros, que aplica seus recursos no longo prazo, acontece. Você tem que ter uma estrutura para tentar minimizar a possibilidade disso, acompanhar muito o investimento para minimizar a possibilidade, mas acontece. A gente pega Bradesco, Itaú, perderam bilhões ali nas empresas tias. O Banco do Brasil perdeu bilhões com alguns investimentos que fez. Então é da natureza do negócio. O que a gente tem que fazer é se preparar ao máximo para evitar que isso aconteça. Então, alguns investimentos não performaram como a gente esperava. Quando acontece isso, o que a gente tem buscado fazer? Reestruturar o investimento, como é o caso da Sete Brasil, a gente está diuturnamente trabalhando para reestruturar, para ver se bota a companhia em pé, ou se, por exemplo, é uma operação que implica em transferência de recursos que tem garantia, acionar a garantia na justiça, que é que nós estamos fazendo. Recuperamos em 2015 37 milhões e temos a expectativa de recuperar muito mais agora em 2016 de créditos que deveriam ter sido pagos a Petros, se não foram, nós estamos acionando na justiça as garantias. Então, assim, distorce o número, dá a entender que foi roubo, não teve roubo. A gente está, desde que nós chegamos na Petros, a gente abriu mais de 4 comissões internas para averiguar se houve, de fato, desvio, se as regras da Petros não foram cumpridas quando foram feitos os investimentos, se as pessoas que participaram foram pressionadas para aprovar os investimentos. Até o momento, das 2 que nós fizemos, nós não detectamos. Estamos com uma outra que está em andamento, essa mais robusta. Se a gente detectar alguma coisa, a gente vai buscar os recursos, e se, com as investigações que estão acontecendo fora da Petros, for constatado também algo que permita a Petros resgatar os recursos, mostrando que os recursos foram desviados de fora da Petros, não dentro da Petros, nós vamos fazer valer o interesse do petroleiro, do participante que colocou seu recurso lá para buscar esse dinheiro.